Você já parou para pensar o que aconteceria se um dossiê com dezenas de denúncias, supostos abusos de autoridade e possíveis violações da Constituição fosse montado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal? E se esse documento fosse detalhado, organizado e divulgado publicamente com o único propósito de embasar um pedido formal de impeachment contra esse mesmo ministro? Pois é, isso já está acontecendo. E o nome por trás dessa bomba política é ninguém menos que Alexandre de Moraes. Um grupo de políticos decidiu parar de apenas criticar nos bastidores e resolveu agir de forma concreta. Criaram um portal, publicaram provas, organizaram argumentos e deram nome ao documento, Dossiê Moraes. Mas afinal, o que tem nesse dossiê que tanto incomoda a alta cúpula do judiciário brasileiro? Fica comigo até o fim, porque você vai entender por que esse material está mexendo com Brasília inteira e por que o silêncio do STF sobre ele diz mais do que 1000 notas oficiais. O Dossiê Moraes é, na prática, um repositório digital que reúne 77 episódios documentados, segundo os autores, de supostos abusos de autoridade, decisões arbitrárias e condutas incompatíveis com o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é pouca coisa. O documento tem como objetivo subsidiar um pedido formal de impeachment de Alexandre de Moraes. Ou seja, é um passo concreto, articulado e com nomes e sobrenomes por trás. E quem está puxando essa iniciativa? Nada de anônimos da internet. São políticos de mandato, ex-parlamentares, juristas e advogados com experiência real em cargos públicos e judiciais. Entre eles, estão Deltan Dallagnol, ex-procurador e ex-deputado, Eduardo Girão, senador pelo Ceará, Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Rodrigo Marcial, vereador de Curitiba, e o advogado Jeffrey Schichini, que atua em casos ligados à tentativa de golpe de Estado, mas que defende, ironicamente, o império da lei. Todos ligados ao Partido Novo. Todos cientes das consequências dessa ofensiva. E todos conscientes de que isso pode se tornar um marco histórico no confronto entre legislativo e judiciário. É assim que os criadores descrevem o Dossiê Moraes. Um esforço coletivo, feito de maneira independente, com o objetivo de documentar, de forma sistemática, os atos do ministro que, segundo eles, atentam contra as garantias fundamentais dos brasileiros. Nas palavras deles, o Dossiê Moraes é um arquivo cívico, independente e colaborativo, em esforço de documentar os abusos do ministro Alexandre de Moraes que afrontam garantias fundamentais e o império da lei no Brasil, com o propósito último de subsidiar um eventual pedido de impeachment. E não estamos falando de alegações vazias. Cada episódio vem com dados, registros, datas, fontes e justificativas jurídicas. Mas qual foi o estupim que fez o grupo decidir publicar esse material agora? Um dos episódios mais recentes e simbólicos listados no dossiê aconteceu no dia 30 de julho, durante o clássico Corinthians e Palmeiras. O ministro, torcedor assumido do Corinthians, foi flagrado por um fotógrafo do Estadão mostrando o dedo do meio para a torcida adversária. Você leu certo. Um ministro da Suprema Corte Brasileira, supostamente guardião da Constituição, fazendo gesto obsceno em evento público, em meio a milhares de pessoas, câmeras, crianças, sanções internacionais. Isso mesmo. A cena aconteceu poucos dias depois de Moraes ser oficialmente sancionado pelos Estados Unidos com base na Lei Global Magnitsky, por supostas violações de direitos civis. Agora, me diga você, isso é comportamento de um juiz da mais alta corte do país? Ou seria uma afronta institucional, um deboche com a própria sociedade e uma demonstração de desprezo pelas críticas legítimas? Segundo o dossiê, esse gesto obsceno já seria, por si só, passível de enquadramento como crime de responsabilidade. Por quê? Porque afronta 3 pilares da administração pública: a moralidade, a impessoalidade e a dignidade da função pública. Ou seja, quem ocupa um cargo de tamanha relevância institucional não pode agir como se estivesse num bar ou num estádio de futebol, sem consequências. E mais, para os organizadores do dossiê, esse comportamento compromete a imagem institucional do STF perante a sociedade e até mesmo diante da comunidade internacional. Mas o gesto no estádio é só a ponta do iceberg. O dossiê detalha outros episódios que causaram polêmica, desconforto jurídico e protestos silenciosos, inclusive dentro da própria corte. Veja alguns exemplos. Proibição de uso de farda por militares réus durante interrogatórios, contrariando direitos processuais básicos. Retirada forçada de parlamentares que protestavam pacificamente na Praça dos Três Poderes. Bloqueio de bens e contas nos Estados Unidos de Eduardo Bolsonaro e sua esposa, por suposta incitação a políticas comerciais de Trump, sem nenhuma acusação formal nos Estados Unidos.
Restabelecimento do aumento do IOF por decisão monocrática, sem passar pelo colegiado. Censura à palavra de advogado em audiência pública. Citação de Jair Bolsonaro como paciente da UTI em decisão judicial, sem justificativa objetiva. Transformação de prisão preventiva de Débora Rodrigues em prisão domiciliar com tornozeleira, sem fundamentação clara. Suspensão da plataforma Rumble no Brasil, por descumprimento de ordem judicial, mesmo sem decisão colegiada. Interrogatório de Mauro Cid sobre o próprio ministro, sem declaração de suspeição. Bloqueio nacional do X, antigo Twitter, por suposto descumprimento de ordens, medida considerada exagerada por especialistas em liberdade digital. Esses episódios, segundo os autores do dossiê, mostram um padrão, o de um magistrado que concentra poderes demais, ignora os ritos democráticos e interfere em esferas que não lhe cabem. Procurado, o Supremo Tribunal Federal simplesmente preferiu não comentar. O silêncio foi ensurdecedor. Mas quem decidiu quebrar o silêncio institucional foi o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, que saiu em defesa do STF, indiretamente, de Moraes. Segundo ele, a história do Brasil foi marcada por golpes e rupturas da legalidade institucional. Um discurso ensaiado, tentando colar em qualquer crítica ao judiciário o rótulo de golpismo. Estratégia velha, gasta e já conhecida. Enquanto isso, o próprio Alexandre de Moraes partiu para o ataque. Em sua fala, sem citar nomes, afirmou que as sanções dos Estados Unidos são parte de uma suposta organização criminosa internacional que age contra o STF de forma covarde e traiçoeira. Será? Ou seria mais uma tentativa de inverter a lógica e se colocar como vítima, quando o centro do debate é, e sempre foi, o excesso de poder e a ausência de freios constitucionais? A existência desse dossiê mostra uma coisa: a paciência da sociedade com decisões autoritárias tem limite. A publicação do dossiê Moraes é um movimento legítimo, corajoso e necessário. Porque quando o ministro do Supremo se torna intocável, inquestionável e age com liberdade total sem prestação de contas, a democracia deixa de ser equilíbrio e vira submissão. O problema aqui não é pessoal contra Alexandre de Moraes. O problema é institucional. É o uso do poder sem controle, sem limite, sem debate, e com apoio incondicional de setores da mídia que se calam seletivamente. E você? Vai continuar assistindo tudo isso calado? Se você acha que o Brasil precisa de equilíbrio entre os poderes, se você defende a liberdade, a Constituição e a responsabilidade dos ministros da Suprema Corte, então curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Aqui a verdade tem vez e voz.